Olá pessoal, nós aqui de volta. Meu nome é Lívia, sou psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em Ciências da Saúde. Esse não é um canal para a gente estudar psicologia em si, mas para a gente conversar sobre as questões do nosso dia a dia. São coisas que as pessoas vêm conversando comigo e às vezes eu quero compartilhar com vocês. Então, esse período de quarentena, ele surgiu muitas possibilidades. Olha aqui uma possibilidade, o surgimento de um canal, uma coisa que meus amigos já vinham pedindo há muito tempo e eu protelando essa situação. Mas assim, a gente fica aqui na quarentena e vamos trabalhar como? Vamos reinventar. Então, o processo de hoje é reinventar, tá certo? E como é que a gente vai reinventar? A gente vai criar novos ciclos. A vida é isso, a vida são fases, essas fases a gente tem que ir passando e conquistando e recriando, redesenhando um novo momento pra gente. Então, a gente tem aí que os processos home office, eles cresceram muito. Eu acredito que seja uma ferramenta muito importante para a gente pensar em adquirir como um processo de trabalho. Eu, de certa forma, adoro trabalhar home office. É uma questão que eu me adaptei muito bem. Mas por que você diz isso? É uma forma de gerenciar. Eu tenho maior controle, eu tenho mais dinamismo, eu tenho uma capacidade maior de gerenciar as minhas condições. Então, participei de uma entrevista que me questionaram como é o trabalho do psicólogo em home office. Então, da questão do psicólogo, a gente tem uma resolução do Conselho, que é a resolução número 11 de 2018, que ele nos favorece o atendimento online. A gente pode procurar lá no site do Conselho, mediante a gente ser cadastrado à plataforma do Conselho, que é chamado EPSI. Nesse momento de pandemia, o Conselho ele liberou. A gente é cadastrado, porém não precisava esperar aquele tempo de autorização. O Conselho liberou de uma forma que a sociedade não deixasse de ter o atendimento psicológico e nós psicólogos, como os nossos clientes, os nossos pacientes, eles não sofressem no sentido assim de ter essa disseminação que é um vírus muito potente, tá certo? Então, aí a gente começa a criar novas alternativas de trabalho para não ficar fechado, não ficar estagnado na condição. Então, o que é que o que é que foi me perguntado nessa entrevista? Como é todo esse processo? Como é que você gerencia isso? E a resposta que eu dei foi o seguinte: você tem que ter disciplina. Então, para você trabalhar em casa, seja em questão de home office, seja em questão assim, aqui é o meu consultório é na minha casa, devidamente registrado. E é fácil? É fácil. Quando você consegue gerenciar seus horários, você consegue dar os seus intervalos, suas pausas necessárias. Eu acredito que há muitos ganhos. Quais são os ganhos? Ora, você tem o seu próprio ambiente, você está num local que é um refúgio para você, você tem a dinâmica de estar perto das pessoas que você ama, que é a sua própria família, ter tudo ao seu alcance, porque está tudo próximo de você, não tem aquela questão, eu esqueci tal coisa. Então não tem, porque todas as suas coisas estão próximas a você. Se você está com mal-estar, também está dentro de casa, então você está mais propenso a isso.
mas você tem que ter a disciplina. Por quê? Porque você percebe que como você tem 24 horas por dia, então você tem várias horas para poder executar a sua tarefa. Não necessariamente o atendimento, mas eu estou falando em outras contribuições. Se você é um supervisor, se você é um orientador, você tem outras contribuições. Se você trabalha para a empresa, você tem que atingir metas. Então, quando você tem a disciplina de dizer, poxa, quantas metas eu devo atingir? Então você vai fazer um checklist para você. O que é que eu tenho que executar no dia de hoje? O que é que eu tenho que melhorar do meu trabalho? Que horário vai ser mais propício para eu trabalhar? Tem gente que é morceguinho, adora trabalhar de madrugada, eles produzem melhor de madrugada. Outros gostam mais do início da manhã. Outros, eu prefiro dormir a manhã inteira, mas à tarde eu vou produzir tudo. Cada um vai ter o seu lado fisiológico, mas o que compete aqui é você ter o seu horário. Porque senão você acaba também extrapolando o seu limite. Você vai querer trabalhar, vai se empolgar, vai querer trabalhar e você não teve aquele momento de descanso. E um momento de descanso é sagrado, um momento de descanso é salutar, é para o seu cérebro relaxar um pouquinho, para não criar aquela ânsia, não criar aquela questão de estresse. O trabalho, o home office, não é para estressar ninguém. Também não é para ser aquele que, eu vou fazer quando eu quero. Também não é assim. Ele tem que ter estabelecido os critérios necessários e os ajustes para isso. Esse processo de quarentena também, ele mostrou que a gente precisa mudar muita coisa no nosso ambiente. E essas mudanças, elas podem ser positivas e podem ser continuadas, gente. A depender da demanda que vocês me venham, do processo que vocês estejam aí curtindo no canal, eu vou fazer outros vídeos, sim. Então, uma coisa que pode demandar prosseguir nessa situação. Também ganhei outras funções nesse sentido. Eu comecei a ficar mais tecnológica. Os vídeos ainda são muito caseiros, mas estou aprendendo a cada dia como se faz uma melhora de um aspecto, de outro. Isso é um aprendizado, isso é um crescimento. Isso me mostra que eu não posso ficar fechada só naquela questão da psicologia fechada em si. Não, eu tenho outros horizontes. Eu posso vir aqui só conversar com você. Às vezes, uma simples conversa com a pessoa já demonstra uma modificação na vida do outro. A gente tem que pegar todas as experiências que são demonstradas para a gente e utilizar a nosso favor. Utilizar para o nosso bem-estar. Nós temos a capacidade de adaptação. Esse processo de quarentena, ele demonstrou para a gente a nossa capacidade de se adaptar, de se renovar, de recriar. É isso que a gente precisa fazer. E não é da agora, só desse experimento, não, é todos os dias. É de todas as fases de nossa vida. A gente tem a capacidade de aprender, mesmo com 80 anos, mesmo com 90 anos, a gente tem a capacidade de aprender, produzir e ensinar. A gente tem que ter orgulho dos nossos idosos, que eles ensinam muito. Eu tô aqui, nessa posição que eu ouvi muito da minha avó. Se você baixar a cabeça, você vai criar papinha. Você é muito jovem para ter papinha. Então são ensinamentos bem legais que a gente escuta dos nossos idosos e a gente guarda para o resto da vida. Tudo que a gente tem hoje, gente, foi produzido, foi criado, foi inventado, foi adaptado, foi acondicionado. Em gerações passadas, a gente só vem pegando créditos, a gente só vem melhorando para a nossa atual situação. Então, o que é que a gente tem que trazer dos processos antigos para os processos de hoje? Poxa, há uma quarentena, mas que a gente tem tecnologia aí que nos influencia de não estar sozinho. A gente não está sozinho, a gente está o tempo inteiro conectados. A gente só precisa perceber que esse lado também nos aproxima, nos cria independência, nos cria coragem, nos cria motivação, nos cria novos aprendizados. Então vamos aprender a cada dia, vamos colocar mais amor, mais
mais exposição, mais entretenimento na nossa vida, mais aprendizado, mais adaptação, porque a gente merece tudo isso. Um beijo para vocês e até o próximo programa.